Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso bom dia de muita paz a todos. Como já foi adiantado pelo nosso querido Gilberto, nós estaremos tratando nesta manhã, na nossa conversa, do tema a caridade. O nosso objetivo aqui é destacar alguns aspectos e algumas características da caridade. A título de introdução, nós inicialmente iremos nos utilizar de uma mensagem do livro Vinha de Luz, é a mensagem 116, intitulada Não Só. O livro Vinha de Luz é um dos livros da lavra mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier e que foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, nesta mensagem, inicia assim: e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Quem nos fala assim é Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Em seguida comenta o benfeitor Emmanuel: a caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadmiração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então, esta é a belíssima mensagem do benfeitor Emmanuel, quando ele nos fala sobre a caridade. E nós gostaríamos então de destacar alguns aspectos, algumas características que nós conseguimos perceber na análise que nós fizemos desta mensagem. A primeira delas é que a caridade, ela é de origem divina. A caridade é uma lei divina, é uma lei natural, uma lei moral. Consoante a Jesus, que nos fala do amor como mandamento maior, os Espíritos também nos falam dessa lei de justiça, de amor e de caridade.
Portanto, a caridade ela não é uma criação dos homens. Ela tem origem divina, é lei de Deus, e nesse sentido, como todas as leis divinas, ela é infinitamente perfeita, soberanamente justa e boa, eterna e imutável. Daí o benfeitor Emmanuel nos dizer que ela é sublime, perfeita, nas menores manifestações. Um segundo aspecto, uma segunda característica que nós abstraímos aqui da nossa leitura, é que não há limites, não há como nós colocarmos limites nas formas da aplicação, nas maneiras de nós aplicarmos e exercitarmos a caridade. E, consequentemente, também poderíamos aqui colocar que todos nós, sem exceção alguma, temos condições de praticar a caridade. Nos fala então o benfeitor Emmanuel na sua mensagem que caridade não é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. É também, não é apenas isso, é muito mais. Sobretudo para os verdadeiros discípulos do Evangelho, nos comenta o benfeitor Emmanuel. Por quê? Para os verdadeiros discípulos do Evangelho, para aqueles que almejam, que desejam e que se esforçam para seguir os exemplos de Jesus, a caridade passa a ser um modo de vida. Os verdadeiros discípulos do Evangelho desejam respirar a caridade. Buscam se esforçar para que todos os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes sejam pautadas por esse princípio. E quando Allan Kardec interroga os espíritos venerandos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, sobre qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula, como entendia Jesus, os imortais nos respondem que para Jesus o verdadeiro sentido da caridade seria benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Allan Kardec ainda complementa a resposta nos dizendo que a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, como nós poderíamos ter a ousadia de limitar as maneiras, as formas de nós praticarmos, de nós exercitarmos a caridade? Essas maneiras são ilimitadas. As formas de nós praticarmos a caridade são ilimitadas e todos nós, sem exceção, temos condições de fazer aquilo que nos cabe. Então esse foi o segundo aspecto, a segunda característica que nós destacamos da mensagem do benfeitor Emmanuel. Mas destacamos também uma terceira característica, onde nós entendemos que a caridade ela está relacionada ao progresso. Nos diz o benfeitor Emmanuel, de forma magnífica, que caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis. Então, mais uma vez, nesse sentido, ele nos dá uma ideia da amplitude, da abrangência, da miríade de maneiras e formas que nós temos de praticar a caridade. Intensificar o bem. Mas ele nos chama a atenção aqui que os fins, nesse caso, não justificam os meios. Porque nós não podemos, a pretexto de cumprir uma lei, descumprirmos outras. Então nós temos que intensificar o bem sob todas as formas, desde que sejam formas respeitáveis. Ele também destaca, quando diz que não devemos esquecer o dever de autossublimação, a fim de que os outros se renovem também através do nosso exemplo, e que é indispensável conjugar os verbos dar e saber, consoante a proposta do apóstolo Paulo, que diz que a caridade deve abundar mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Então, com isso, ele nos diz, ele nos fala, nos mostra
que a excelência, que a sublimidade da caridade está diretamente relacionada ao nosso progresso. Ao nosso progresso completo, em todos os sentidos. Ou como nos falam os espíritos quando nos orientam a respeito da lei de progresso, tanto o progresso intelectual, bem como o progresso moral. O amor e a sabedoria, que segundo o benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, são as duas asas com as quais nós alçaremos voo e um dia penetraremos nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então nos fala o benfeitor Emmanuel: bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, como sendo esses arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Poderíamos também aqui acrescentar a assertiva do Espírito de Verdade, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, quando ele nos diz, mais propriamente dito aos nós, os espíritas: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Então, amor e conhecimento. Essas duas asas. E também nós fizemos questão aqui de destacar que Jesus, a seu tempo, já nos falava sobre isso também, como sempre. Então, Jesus nos falava assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala para nós amarmos Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Nós poderíamos aqui também acrescentar, com todas as nossas faculdades, com toda a nossa capacidade, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós já conhecemos, que nós já assimilamos, que nós já sabemos, com toda essa bagagem que nós trazemos ao longo das existências pretéritas. Então, esse amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, está relacionado também ao nosso progresso. Então, quanto mais nós evoluímos, quanto nós mais progredimos, é nossa capacidade de exercitar a caridade, ela se torna ainda mais forte, mais intensa. Essa nossa capacidade de intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, ela se amplia na medida que nós vamos também progredindo e evoluindo. Por isso, dizemos que a caridade, ela está relacionada ao progresso. E lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Allan Kardec nos fala sobre isso, quando diz que, com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então nós realmente concluímos que essa excelência da caridade, nós vamos conseguindo chegar lá na medida que nós vamos nos livrando das nossas imperfeições. Porque, como diz Allan Kardec, desde os mais simples defeitos, qualquer um dos nossos vícios, seja ele qual for, ele altera o sentimento da caridade. E nós sabemos que na raiz de todos os vícios, de todos os defeitos, estão ali o egoísmo e o orgulho. Então, na medida que nós
combatemos em nós o orgulho e o egoísmo, que nós nos livramos dos nossos vícios, dos nossos defeitos e das nossas imperfeições, nós conseguimos exercitar, nós conseguimos desenvolver essa caridade cada vez de maneira mais sublime, cada vez mais de uma maneira mais excelente, atingindo essa excelência, essa perfeição da caridade que todos nós um dia chegaremos lá. Então esses são alguns aspectos, algumas características que nós extraímos desta mensagem inicial com o benfeitor Emmanuel. Daqui em diante, as nossas considerações serão todas elas baseadas no capítulo 13º, também do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós selecionamos esse capítulo do Evangelho porque nós constatamos que ali há um esforço grande de Allan Kardec e dos Espíritos no sentido de nos orientarem realmente sobre essas características da caridade e de como nós devemos praticar essa caridade. Não que os demais capítulos do Evangelho não tratem também da caridade, porque sendo a caridade o amor em ação, e sendo o Evangelho o roteiro para a nossa iluminação através do amor, todas as lições que estão no Evangelho, direto ou indiretamente, falam também sobre a caridade. Mas esse capítulo em especial, nós vemos um esforço grande de Allan Kardec e dos Espíritos Superiores a nos falar: olha, a caridade é assim que vocês devem praticá-la, que vocês devem exercitá-la. Então as nossas considerações serão feitas acima deste capítulo 13º. Uma primeira característica que nós destacamos do capítulo 13º é essa característica da caridade do desinteresse, da modéstia, da não ostentação enquanto nós praticamos a caridade. Nós iremos nos valer aqui do texto: fazer o bem sem ostentação. Antes, nós gostaríamos de fazer um comentário também, que o título do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, se nós nunca tivéssemos lido nem o texto que ali dentro está, só por esse título já é possível nós fazermos uma análise, uma reflexão, uma constatação do conteúdo que está ali dentro, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Altamente sugestivo esse título, que vem nos falar realmente sobre isso, sobre essa característica da caridade, do desinteresse, da modéstia, da não ostentação. Então o codificador inicia sempre se reportando a Jesus, quando ele, lá no Evangelho de Mateus, nos diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então inicia Allan Kardec, logo após essa passagem do Evangelho, dizendo que em fazer o bem sem ostentação, sem alarde, sem exibicionismo para que os outros nos vejam praticando a caridade, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar unicamente a aprovação de Deus, da nossa consciência. Nos fala que quantas pessoas que de público dão grandes somas, mas que as ocultas não dariam uma única moeda. Então buscam apenas essa ostentação, esse exibicionismo ou alarde. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta.
Então, por isso, uma das características da verdadeira caridade é ser modesta. A beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, ou seja, preserva o beneficiado com relação a ele sentir o seu amor próprio ferido, a ele se melindrar, a ele ficar ressentido, a ele se sentir humilhado em receber uma ajuda material. Além de salvaguardar a sua dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa, bem diferente do que receber uma esmola. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar aquele que a recebe. Dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. E aí nós concluímos esse texto. Então vejamos que essa caridade, ela também vai tendo níveis de excelência. Primeiro, fazer o bem sem ostentação. Já há mérito. Depois, ocultar a mão que dá. Mais mérito ainda. E finalmente, inverter os papéis. Quando aquele que está ajudando se coloca na posição de quem está sendo ajudado. Inverter os papéis. Então essa caridade, ela vai tendo níveis de excelência na medida que nós vamos compreendendo a verdadeira caridade e nos esforçando para praticá-la em toda a sua sublimidade. Ainda dentro desse aspecto, dessa característica do desinteresse, da modéstia e da não ostentação, há um outro texto, ainda no capítulo 13º, que tem o título Benefícios pagos com ingratidão, quando Allan Kardec pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ele responde: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer o bem com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então Deus está analisando o que está lá no fundo do nosso coração. O que nos move? Qual é a nossa verdadeira intenção no momento que nós praticamos a caridade? Há também orgulho, nos fala Allan Kardec, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com o que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Eu dou esperando que a pessoa venha então me agradecer, se ajoelhar aos meus pés por aquilo que eu estou fazendo. Aquele que procura na terra recompensa o bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então essas colocações estão lá no texto, benefícios pagos com ingratidão. E ainda um último texto que nós queremos trazer aqui dentro dessa característica, é o texto que tem o título Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Novamente, Allan Kardec se reporta a Jesus no Evangelho de Lucas, quando ele nos diz assim: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos.
E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos, ou seja, no nosso retorno ao mundo espiritual por ocasião da morte do corpo físico. Então aqui Allan Kardec nos chama a atenção, porque se nós levarmos essas palavras ao pé da letra, elas são absurdas. Nós, ao invés de convidarmos para se assentar à nossa mesa, ao invés de convidarmos a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, nós convidarmos unicamente os mendigos que estão na rua. Mas quando nós interpretamos pelo Espírito, ao invés ao pé da letra, são sublimes essas palavras de Jesus, nos diz Allan Kardec, porque a ideia que Jesus quer nos passar com esta parábola, com esta alegoria, o âmago do seu pensamento, a ideia central, se revela nesta frase: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição. Fazer algo esperando um retorno, mas tão só pelo prazer de o praticar. Fazer o bem porque fazer o bem faz bem, e não aguardando um retorno. Então essas considerações que nós fizemos aqui, que estão todas no capítulo 13º do Evangelho, nós entendemos que elas falam sobre essa característica da caridade, que é o desinteresse, a modéstia e a não ostentação. Mas nós queremos comentar agora sobre uma outra característica, que é de ser proativa. A caridade verdadeira, ela vai ao encontro do necessitado, ela não espera, então ela é proativa. E para isso nós queremos nos valer aqui do texto fantástico intitulado Os Infortúnios Ocultos. Quando Allan Kardec nos diz assim, que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observa os impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Nós temos visto muito disso nos últimos tempos, quando acontecem as calamidades, os desastres naturais, e todos se mobilizam no sentido de auxiliar aqueles que estão necessitados. Mas, nos diz o codificador, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Então ela vai de encontro, ela é proativa. E aqui ele nos passa ensinamentos sublimes através de uma história fantástica, quando ele nos diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, e agora que é muito importante, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto,
e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a verdadeira beneficência. E ali ele continua desdobrando. Nós não vamos aqui falar sobre o texto todo, mas nos fala ele que a mocinha também quer praticar a caridade, e a mãe pergunta a ela: que pois pode dar, se nada tens? Quando eu for tratar os doentes, tu me ajudarás, e depois confeccionarás roupinhas para dar aos necessitados. Então estarás dando algo que é teu. Então, essa é uma característica muito importante da caridade. Ela é proativa. Ela vai ao encontro do necessitado, dos infortúnios ocultos. Um outro aspecto, uma outra característica também que nós gostaríamos de destacar sobre a caridade é que o mérito é proporcional ao sacrifício. Então, quanto mais nós nos esforçamos, nós nos sacrificamos, essa caridade tem mais valor. Ela é proporcional ao sacrifício. E isso nós destacamos na mensagem intitulada O Óbolo da Viúva, quando mais uma vez Allan Kardec se reporta a Jesus. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, novamente, Jesus não quer dizer que nós devemos dar tudo o que nós temos e ficar sem nada, mas Ele está nos chamando a atenção para a importância, o valor do sacrifício no momento que nós fazemos a caridade. O mérito, ele é proporcional ao sacrifício. E aí Allan Kardec nos diz assim, que aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, essa caridade desinteressada mesmo, devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então é nesse sentido que nós gostaríamos de destacar essa característica da caridade. Uma outra característica que nós já comentamos, e que nós gostaríamos de reforçar, é que são ilimitadas as maneiras, as formas de nós praticarmos a caridade, e que todos nós podemos fazê-la sem exceção alguma. Ainda dentro desse texto do óbolo da viúva, nos fala Allan Kardec que todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as, então nós temos que procurá-las, né? Depende de nós também, e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, quando falta o dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma pequena parte ao próximo? Então são questionamentos que nós devemos nos fazer. Nós temos as nossas faculdades, as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso tempo. Cada um de nós saberá
dar um pouco daquilo que tem. Consoante o apóstolo Pedro, que disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas do que tenho vos dou. Então, cada um de nós tem algo a dar dentro dessas nossas capacidades, dessas nossas habilidades, desses nossos dons. Um outro texto também, que foi ditada por um espírito protetor, já lá nas instruções dos espíritos, quando eles nos falam sobre a caridade moral e a caridade material, também nos fala sobre essas ilimitadas maneiras de nós praticarmos a caridade. Então, esse espírito protetor nos diz assim: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Então, todos nós temos condições de praticar a caridade. Finalmente, nós gostaríamos de abordar aqui o texto intitulado Caridade Moral e Caridade Material, quando a irmã Rosália, esse espírito, faz esse paralelo entre a caridade moral e a caridade material, onde ela nos diz assim: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral, ou como dizia Jesus e os Espíritos, é indulgência. Essa caridade, no entanto, nos fala a irmã Rosália, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Nos dizendo que essa caridade, quando nós estamos dando algo, ela está mais na maneira como que nós damos do que aquilo que nós verdadeiramente damos. E isso é corroborado lá na questão 888 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona os imortais sobre a esmola. E no desenrolar da resposta, ele pergunta: dar-se-á então reproveis a esmola? Pergunta Allan Kardec aos espíritos se eles reprovam então a esmola. Eles dizem que não. O que merece a reprovação não é a esmola em si, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então, mais importante do que nós darmos alguma coisa é a maneira como nós damos aquela coisa. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado.
Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Essa é uma colocação muito importante. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então, todas essas são considerações que nós fizemos acerca dessas características, desses aspectos da verdadeira caridade e que se encontram no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Caminhando para as nossas considerações finais, nós queremos falar sobre a caridade desconhecida, que é uma mensagem que consta no livro Jesus no Lar, mais um dos livros, da Lavra Mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, que foi ditada pelo espírito Neio Lúcio. Nós aqui sintetizamos a história, resumimos um pouco, é uma belíssima história que nos fala assim: na casa de Simão Pedro, os apóstolos se encontravam conversando sobre a prática do bem, da dificuldade de praticar a beneficência, a caridade, sem os devidos recursos monetários, ou ainda sem o dinheiro. Grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria admitia que somente os poderosos da terra podiam assim proceder. Então Jesus interferiu, dizendo que certa vez um homem, um sincero devoto da lei divina, havia sido convidado ao exercício da beneficência, mas que ele vivia numa condição de extrema pobreza, que o seu salário mal dava para o seu próprio sustento, quem dera ajudar os outros, e além disso vivia rodeado de filhinhos pequeninos e, portanto, era praticamente escravo do lar. Apesar disso, ele dava de si em boas palavras, gestos pessoais e estímulo aos sofredores, mas mesmo assim se sentia profundamente triste por não conseguir distribuir o agasalho ou o alimento. Então, reconhecendo que não podia se esforçar na caridade pública, ele decidiu que podia perfeitamente guerrear o mal, ou ainda intensificar o bem, em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Dali em diante passou a extinguir os maus pensamentos. Diante da maledicência, da cólera, dos insultos e da calúnia, sempre fazia silêncio e agia com fraternidade. Até as pedras e detritos da via pública, ele as retirava para que ninguém se machucasse. Ao termo da sua jornada, quando retornou ao mundo espiritual, não conseguiu distribuir uma tigela de sopa que fosse. E diante do tribunal divino, da sua própria consciência, por ocasião da morte do corpo físico, temia o julgamento das autoridades celestes, quando recebeu uma coroa brilhante. Emocionado, foi informado de que era recompensa pela guerra que ele havia travado contra o mal. Então Jesus arrematou dizendo que distribuamos o pão e a cobertura sim. Intensifiquemos também a fraternidade contra a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, nos esforços diários, convictos de que nessa batalha conquistaremos a coroa da caridade desconhecida. Então essas seriam as nossas considerações a respeito desses aspectos e dessas características que nós, nesse momento, conseguimos enxergar com relação à caridade. Muito obrigado.